Seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosana. Hoje nós vamos ler Mateus 24 e 25. Mateus capítulo 24, Jesus fala da destruição do templo. Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: "Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra. Tudo será destruído." Sofrimentos e perseguições. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: "Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar?" Jesus respondeu: "Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: 'Eu sou o Messias', e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão as primeiras dores de parto. Depois, vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim, o grande sofrimento." E Jesus continuou: "Vocês verão no lugar santo o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo, e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinhas naqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham de fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para vocês: 'Vejam, o Messias está aqui', ou 'o Messias está ali', não acreditem, porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. E se disserem: 'Vejam, ele está no deserto', não vão lá. Ou ainda: 'Vejam, ele está escondido aqui', não acreditem. Porque assim como o relâmpago risca o céu, do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus." A vinda do Filho do Homem. Jesus disse: "Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens, com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os 4 cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro." A lição da figueira. Jesus disse ainda: "Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto, pronto para começar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre." O dia e a hora. Jesus continuou dizendo: "Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada.
Fiquem vigiando, pois vocês não sabem que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. O empregado fiel e o empregado infiel. Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado formal pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar, então começará a bater nos seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar aonde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. As 10 moças. Jesus disse: naquele dia o reino dos céus será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estava fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade, eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Os 3 empregados. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomar conta da sua propriedade. Ele deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que havia recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel, negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel, negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. O juízo final. Jesus terminou dizendo:
Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome, e vocês me deram comida. Estava com sede, e me deram água. Era estrangeiro, e me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e me vestiram. Estava doente, e cuidaram de mim. Estava na cadeia, e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus. Vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estava com fome, e vocês não me deram comida. Estava com sede, e não me deram água. Era estrangeiro, e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa, e não me vestiram. Estava doente e na cadeia, e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntaram: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia, e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Eita, que é sério, né? Eu queria te fazer uma pergunta. A mim? Você acha que Jesus está demorando para voltar? Eu acho que a gente acha, né? Que está demorando para voltar. Sim, a gente acha que ele está demorando e pra gente ele está demorando. Pra gente ele está demorando. Então, vamos falar a verdade dos nossos sentimentos. Ele está demorando. Uhum. Quantas vezes a gente não para, né, no meio desse mundo, no meio das circunstâncias do nosso dia a dia, da nossa vida, a gente olha para o céu e diz: ô Senhor, por que o Senhor está demorando tanto para voltar? É verdade. Aí eu vou ler 25 aqui, que você leu, versículo 5. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Ele não fala que foram só as 5 que pegaram no sono. Ele fala que as 10 dormiram. As 10 estavam cansadas de esperar, porque o noivo estava demorando. Só que aí diz que à meia-noite se ouve o grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. E aí as 10 moças acordaram. E aí quando elas acordam, as que estavam sem azeite... As que estavam cansadas e dormiram, mas dormiram sem azeite. Tiveram que ir buscar. Mas as outras que estavam cansadas e mas dormiram tinham com azeite. O que isso significa? Isso significa que por mais que a igreja esteja cansada de esperar, e quando eu falo cansada, é ansiando pelo dia da sua chegada. Não, e cansado mesmo, né, das tribulações da vida. Sim, né, cansada desse mundo. Esse mundo cruel, né? Cansada. Mal. Então, por mais que ela esteja cansada, ela não pode deixar de ter azeite na sua lamparina. E como é que se tem azeite na lamparina? Orando, mantendo o relacionamento com Ele. É isso aí. Lendo a palavra, mantendo o relacionamento, jejuando. Observe que quando elas vão pedir, as noivas imprudentes vão pedir às prudentes o azeite, as noivas, vamos usar a linguagem que a Bíblia que a gente está lendo está usando, as noivas sem juízos, desajuizadas, né? Pedem às que têm juízo o azeite. O que as que têm juízo diz? Vão e comprem azeite para vocês, ou seja, paguem o preço para terem azeite. Então, o que a palavra de Deus está deixando claro aqui nas palavras de Jesus, na parábola que ele citou, é que, sim,
A igreja num todo, ela vai estar cansada de esperar. Mas mesmo cansada, a igreja não pode perder a disposição de continuar buscando colocando a unção, azeite, né, nas suas lamparinas. E assim, eu acho que tudo o que se resume também nesse azeite, nessa lamparina acesa, além de orar e ler a palavra, é fazer também o que o resto da palavra diz, enfim, né? Eu vou frisar exatamente o que está tocando muito no meu coração aqui no capítulo 25, né? Quando ele fala sobre o juízo final. Sim. Né? Tudo o que o rei pergunta, né? Quando eu estava doente, você me atendeu. Quando eu estava preso, foi me visitar. Quando eu tive fome, ou você seja, me continuar alimentou. sendo essa igreja. Quando eu senti frio, você me vestiu. Continuar sendo essa empática. Igreja empática. Continuar sendo essa pessoa, porque eu sou igreja, você é igreja, né? Todos somos igreja. Ser a igreja que se importa, né? Que se preocupa, que não mede realmente esforços para poder cumprir todo o mandamento, inclusive que Jesus aqui deixou bem claro, né? Que é ajudar os pobres, os necessitados, aqueles que têm menos, aqueles que não têm, aqueles que sentem frio, fome, os estrangeiros, né? Então, assim, isso falou muito comigo, porque eu me lembrei de momentos que eu tive na minha adolescência, e momentos que eu tive até há pouco tempo agora, né? De estar visitando, né, presos, né? Eu gosto muito de fazer isso. E não que eu estou tocando trombeta aqui, mas eu estou dizendo o fogo que arde no meu peito, que é realmente a gente deixar esse fogo arder no nosso peito a ponto de não só arder, mas fazer, né? Porque muitas pessoas sentem vontade, mas as agruras deste mundo mal, que é o que nós estamos falando aqui agora, né? Que é esse mundo mal, igual você acabou de perguntar, né? Que nos cansa. Muitas vezes tendem a nos sufocar, a nos cansar. E aí podemos desanimar e fazer como as virgens imprudentes, né? Não colocar óleo nessa lamparina, porque o óleo ele tem uma finalidade certa, né? Para poder acender esse fogo. E esse fogo acende também com a nossa empatia, não só com a nossa vontade, é realmente sentir a vontade de fazer. Então você que está vendo hoje esse nosso devocional, o que você tem feito? Não só através da oração, não só através de ler a palavra, mas também de atender a um necessitado, né? A um desprovido, a um que está sentindo frio, fome, que está preso. Enfim, tudo que a palavra de Deus diz. Inclusive é bom você falar sobre isso, porque se eu não me engano é no livro de Jeremias. Ou é Jeremias ou Isaías que o Senhor fala do jejum. Qual é o jejum que ele quer? E o jejum é esse, que socorra os pobres, né? Que ajude as viúvas. Que Deus possa nos que estenda a mão mais aos desamparados. Então essa unção também faz parte dessa ação, dessa igreja que totalmente, tem ação, dessa né? igreja que tem... isso que é esperar o noivo. Que tem discurso, mas que tem atitude. Então isso realmente é aquilo que traz para as nossas lamparinas azeite. E aí, como diz o escritor de Provérbios, eu não sei se você vai concluir, mas o que eu teria para concluir nessa linha de pensamento minha é: com tudo que tens, adquire a unção. Sim, eu creio que a unção de Deus ela está na sua reação emocional, estando em comunhão. A unção de Deus ela está na sua atitude, no seu silêncio, né? Lá você e ele em secreto, falando com ele com a porta fechada também, e lendo a palavra, mas também nas ações. Então é um conjunto de coisas para fazer esse óleo, fazer esse fogo acender, né? Eu falei, concluindo meu pensamento aqui, eu falei nesse fogo que arde no meu peito desde muito jovenzinha, e o prazer que eu tenho, né, que eu tinha na minha adolescência e que eu tenho hoje de estar servindo a Deus também dessa maneira, né? E eu me lembrei agora de um jovem que eu fui visitar lá nos Estados Unidos, em Martha's Vineyard. É um jovem que foi preso, né? A mãe dele me procurou e a gente buscando ajuda de oração, e eu falei, eu quero visitar, né? Eu quero visitar o seu filho. E fomos, e lá eu cantei para ele junto com a mãe dele, preguei para ele, e o tanto que isso me acendeu por dentro, essa oportunidade de lá do outro lado do mundo estar fazendo isso. E eu me lembro, né, desse sentimento que eu tive ao estar ali junto com aquele jovem que chorou ali na presença de Deus, a alegria que ele sentiu só porque nós estávamos ali. Deixamos de ir para uma feirinha que ia ter lá, porque queria ir visitar o rapaz que estava preso. E o sentimento, a paixão que me acendeu naquele momento, ela não se compara a muitos momentos que às vezes nós temos.
ali, muitas vezes juntos ali na liberdade que temos. Mas realmente é alegria para o Senhor Jesus. Eu tenho certeza que o prazer que Ele sente quando a gente não só fala, mas quando a gente age. Muitas vezes não precisamos tocar trombetas, né? Muitas vezes a gente fala para poder somar, a gente fala para poder incentivar, mas muitas vezes é só fazer, porque é lá no silêncio o Senhor vai nos ver fazer, que você falou do jejum. E é isso, gente, que nós possamos encher a nossa lamparina desse óleo de atitudes, de empatia, de ação, que a trombeta seja tocada ou não, mas que ela não seja tocada por você, mas que você faça, independente do que vai acontecer, para que Deus possa ter isso em nós e que nós possamos ter esse óleo. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe Deus vocês. abençoe.